Olá, eu sou Daniele Chaves e vai começar mais um Quer Mais. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o empresário, jornalista e advogado Wander Luz. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande estar com você aqui neste momento. Eu que agradeço. Gente, antes do comecinho aqui, né, eu tava falando com o Wander, ele foi um dos pioneiros a trazer o jornalismo de raiz, né? Como é que foi o comecinho assim, quando você trabalhava lá na década de 70? Bom, é estranho, né? Mas eu fico feliz em você me considerar um dos pioneiros da comunicação, do jornalismo em Anápolis. Mas, na verdade, é porque eu fui para a lida muito cedo, então tem esta imaginação de que eu seja pioneiro, né? Eu convivi e convivo ainda com os raízes, né? E convivi, talvez, com filhos de raízes na comunicação. Por exemplo, eu tive o prazer de conviver com Luiz Arthur de Oliveira, com Rodolfo Sandoval Batista, Gedeon Camargo, Newton Pereira, Manuel Vanderique Correia, o Pepe, que é o Ciescopen Lopes Ferreira, né, e que hoje ele é dentista, e hoje, inclusive, o Newton Pereira, que eu devo a ele toda a formação, todo o viés jornalístico que eu tenho, né, de mais de observador do que jornalista, porque eu preciso falar, eu não sou jornalista, eu uso o termo jornalista porque eu sou vaidoso, né, e gosto desse termo e me sinto honrado quando as pessoas me chamam por jornalista. Então, como eu tenho a DRT que me permite, por eu exercer o jornalismo desde os 15 anos de idade, mas por formação acadêmica eu não sou jornalista, mas me considero jornalista porque naquela época que eu comecei a exercer, não tinha o curso de jornalismo. Então, quando eu escrevo, você falando aí os anos 70 e tal, eu vivi os anos 70, né? Eu com 10 anos de idade, eu imaginei e falei aos meus pais, eu vou ser isso aí. Eu me referi a um programa do Amaral Neto, o Repórter, que hoje, talvez, o que se espelha a ele é o Globo Repórter. Então, nesta época, eu posso ser isso aí. E ao seguir dos anos, né, eu me tornei aquilo ali num outro formato. Eu me tornei um bom observador da comunicação do jornalismo e me especializei em outras formas de comunicar. E segui a vida nesse meio jornalístico, né? E me tornei profissional. Empresário do setor, porque eu não queria me afastar do jornalismo, que é o que me deixa feliz, é o que me dá prazer, é aquilo que eu pedi a Deus e Ele me deu de volta. E o jornalismo da época que você começou para hoje, você acredita que mudou muito? Não, o conceito do jornalismo, do verdadeiro jornalismo, não mudou. Qual que é o conceito? Não. O conceito é baseado na ética, na moral, no conhecimento, na verdadeira escrita, é na comunhão da informação que ele vai passar, na verdade, interagindo com a comunidade. Então, para mim, esse conceito não mudou. Né? O que mudou foi o tempo, né? Os tempos mudaram. E aí hoje já não tem mais como fazer o jornalismo, aquele que eu vivi, aquele que eu aprendi, e ele se transformou com os tempos, com o advento da internet. Não poderia ser diferente. Hoje o jornalista ele não tem mais a oportunidade de relatar tudo aquilo que ele gostaria de relatar. O tempo não permite e os leitores não perdoam, né? Os leitores não têm a paciência nem tempo para degustar toda aquela informação. Hoje ele mal lê o lead, né? Então ele prefere se atentar à manchete e às fotos. Esta é a dinâmica hoje do jornalismo. A comunicação, ela é de muito entendimento, né? De muita informação e pouco conhecimento. Né? Temos muita informação e não dá tempo da pessoa tomar consciência, a verdadeira informação do que ele está vendo, lendo, ouvindo. Isso, gente, e assim, se a pessoa também for querer acompanhar tudo, ela fica louca. Porque antigamente, predominantemente, era só rádio, TV e impresso, e eram poucos veículos. Hoje é uma infinidade, temos vários, né? A internet possibilitou que várias pessoas fizessem ali o conteúdo, e mesmo a TV hoje ela tem o jornal impresso, ela tem a internet, o rádio, o podcast, tem várias coisas, né? Sim, a internet é um advento fabuloso, né? Eu acho que depois da aviação é a internet.
E como Quais que você são os conseguiu benefícios? manter, gente, porque o Wander, ele tem um jornal impresso, ele é semanal? Semanal. Como que você conseguiu manter, então, o seu jornal e com a internet? É uma concorrência meio que desleal, né, não? De fato é. Na verdade, o impresso não existe mais, o impresso acabou como noticiário diário e até mesmo semanal. Eu, quando abri o Contexto impresso há 18, 19 anos atrás, eu fiz uma pesquisa em que ela apontava que o impresso, naquele tempo, iria sobreviver por mais 10 anos, e isso aconteceu, mais 10 anos, desde que as pessoas envolvidas na produção desse jornal se envolvessem também, tivessem uma ligação muito forte com a comunidade em que os promotores, os produtores do jornal, do impresso, tivessem com a comunidade. Precisaria do envolvimento muito forte, que representasse ali, né, o envolvimento da pessoa, né, com seus pares, com seus cidadãos. Então, foi o que aconteceu com o Contexto. O fato de eu ser inserido na comunidade, ter trabalhos voluntários, já ter uma ligação política, né, classista e algumas vezes partidárias, né, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, possibilitou isso a ter o Contexto uma vida mais longa. O Contexto hoje, para se manter, ele passou a ser mais um jornal opinativo, né, um jornal indo com as suas notícias, além da semana a gente prospecta o momento atual e vê o que vai dar esse capítulo hoje para daqui 7 dias, 5 dias, e produz um material que ainda vai valer, né, mais opinativo, né, apresentando às vezes soluções para os poderes, para a comunidade. Então assim sobrevive o Contexto, mas é por pouco tempo. O jornal já se prepara, já há cerca de 2 anos, para uma migração para a internet, para o digital, né? Aqui eu falo com muita humildade, né? É uma dor doída, vivida a cada dia com sua agonia, né? Cada edição com a sua agonia. Mas hoje eu falo já para os anunciantes, eu falo para os meus amigos, o digital nosso, né? Que é o portal, né? Com notícias diárias, a gente produz cerca de 15 conteúdos todos os dias. E são conteúdos apurados, né? A nossa notícia ela começa e termina. A gente não gosta de dar uma notícia e falar daqui a pouco mais informações. Não, isso causa um transtorno, uma agonia, provoca tragédias, né, no seio familiar. Imagina uma mãe de família que o filho dela tem um Fiat 147 branco, aí sai uma colisão fatal da Avenida Presidente Kennedy com a universitária, tal, Fiat tal. Imagina essa mãe naquelas noticiários, né, que não tem a notícia completa, né? Como é que vai ficar a angústia dessa família, dos amigos da região, né, em que vive essa pessoa? Então, o Contexto espera o seu tempo ideal, o seu momento, né, para dar essa notícia, e assim nós vamos levando o conteúdo com muita responsabilidade, né, e nós temos um público fiel, nós estamos crescendo a cada dia, e como eu falava no início da resposta, o nosso público hoje digital é cerca de 10 ou mais vezes maior do que o impresso. Ele alcança muito mais, né? Tem leitor que não aceita isso, tem leitor que cobra disso. Eu vou ter dificuldade de transformar isso em realidade, ter só o digital, porque nós temos cerca de 1.500 assinantes. E eu falo, não vamos renovar a assinatura, não vamos renovar, porque nós vamos migrar, mas eles continuam fazendo assinatura. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou formada em jornalismo. E quando eu já estava na faculdade, assim, os professores, eles tinham esse sentimento do impresso, tudo. Só que quando a gente veio para o mercado de trabalho, já encontrou uma realidade muito diferente. Eu me formei em 2011 e realmente dá uma dorzinha de saber que o impresso está acabando, que a notícia está tão rápida e às vezes o pessoal está gostando mais da celebridade, da fofoca, do que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no Planalto, né? Então, é ruim. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou sobre o seu jornal ficou mais opinativo. Hoje em dia, você acha que o jornalismo não está se perdendo por causa dessa briga política e econômica? Todos nós estamos perdendo. Governo, leitores, os empresários da comunicação e também os jornalistas, né? Já não se tem mais, como eu falei anteriormente,
O jornalista, o comunicador, ele não tem tempo mais de depurar o fato, né? Às vezes a gente depara, né, em documentários, né, em outras emissoras de TV lá fora, né, a pessoa fica uma semana preparando uma matéria, né? Aqui no Brasil acontece isso também, principalmente nas reportagens investigativas, né? E fica ali uma semana. Imagina que em Anápolis a gente ficar uma semana produzindo material. A gente fica, no contexto fica. Geralmente o contexto traz duas matérias nesse sentido. Cláudio Brito, né, o nosso editor, fica ali uma semana trabalhando o problema da água em Anápolis, as suas razões, por exemplo. O que avançou em 10 anos, o que se prometeu, o que não se cumpriu, o que avançou, o que não avançou, os resultados disso, né? Mas a pessoa, às vezes, entristece saber que poucos valorizaram. A gente vê lá... E às vezes alguém fazendo um TikTok lá, dançando, tem milhões. E os problemas das águas, 2, 3 curtidas. É isso, né? Isso tira, assim, mas a gente não perde, né? Assim, a motivação de continuar fazendo isso, né? A gente vai continuar fazendo. É a nossa proposta, né? Eu tive a graça, a bênção de Deus de poder encaminhar, né, trilhar por outros caminhos do empreendedorismo, que a comunicação me proporcionou isso. Então, enquanto eu tiver condições, né, eu vou bancar o impresso, já faço isso já há algum tempo, né? Outras empresas do grupo, né, patrocinam o impresso, nós vamos continuar patrocinando e nós vamos continuar fazendo jornalismo sério, comprometido com a verdade, ouvindo-se todos os lados da notícia. A propósito, o slogan do contexto é todos os lados da notícia. Por isso, às vezes, o contexto tem um delay, né? Demora mais dar a notícia. E aqui, eu não faço de rogado, né, modéstia à parte, eu recebo muitas ligações, né, de telespectadores, não telespectadores, né, do internauta, né, do leitor, procurando saber se aconteceu o fato, alguma coisa, às vezes é um fato até de um dia, né? Eu falo assim, não, nós não publicamos, tal. Então eu sabia, né? Porque não tem relevância isso, tal. Então, e quando um fato é muito grave, eles procuram, né, o contexto para ver a autenticidade do fato. Isso nos enche de orgulho, né? De saber que você nós é um somos, referencial. Isso, nós somos uma referência. Isso, inclusive, em todos os poderes acontece isso, principalmente nos poderes, né? Acontece demais. E você acha que a TV, ela ainda vai sobreviver, o rádio? Porque eu tenho um programa na rádio ao sábado. E geralmente, assim, quem realmente está escutando são as pessoas mais idosas, sabe? As senhorinhas. Você acha que o rádio, a TV, eles vão conseguir pegar esse jovem e fazer deles uma audiência? Tudo está se transformando, né? O rádio está se reaprendendo, né? Antigamente a voz de quem transmite a notícia tinha que ser uma voz impostada, né? Uma voz potente, né? Aquela coisa, né? Hoje já não precisa mais, né? Hoje o comunicador do rádio, da TV interage mais, né? Que absurdo, por exemplo, lá nos anos 80, 90, Fernando Vanucci era o melhor apresentador do Globo Esporte, né? Então, ele foi demitido da Globo porque comeu um biscoitozinho ali entre uma notícia ou outra e foi flagrado, né? No estúdio comendo um biscoito, né? Agora você vê, hoje a pessoa almoça no estúdio, hoje fala, todo mundo quer ver os bastidores. Fala gíria, né? Fala né? Gente. Né? Eu lembro quando eu escrevi, fui chamado a atenção porque eu escrevi pavimentação. Não se usa pavimentação, é asfaltamento. Né? Tinha essas regrinhas, né? Um padrão Globo que todas as afiliadas, como eu fui editor na TV Tocantins, né? Hoje TV Anhanguera, a gente tinha que seguir esse padrão, né? Então hoje é mais bacana. Mas por outro lado, assim, o telespectador tradicional, ele não está assimilando muito isso não, sabe? Porque a universidade de canais permite hoje navegar por várias searas, né? Hoje nós temos telejornais, né? Principalmente aqueles da hora do almoço, que ele está parecendo um rádio AM,
conversando muito com o ouvinte e pouco conteúdo, né? Mandando fotografia, A gente tá adorando as observações dele. Mandando abraço para a tia, para a mãe, se auto-elogiando. Isso me irrita profundamente, né? Eu acredito que irrita também outras pessoas que estão sedentas por informação. Já tem pouco tempo, eles se vê diante da televisão, no momento que tem que ser prazeroso, apesar das notícias policiais que às vezes nos chocam, né? A questão Covid e tal. E tá lá, a pessoa mandando abraço, conversando com outro colega, né? Num tempo tão caro, né? Às vezes um fantoche fazendo fofoca. É verdade, é isso, né? Então isso me entristece, né? Mas a verdade é que o jornalismo não mudou. Eu gosto de frisar isso, né? A maneira de se comunicar, né? Que se tornou uma nova exigência para uma nova realidade de ouvinte, de telespectador e de leitor. Nossa, gente, eu adorei suas observações. Fiquei assim, ó, chocada. É a voz da experiência, né? E como que a sociedade ela deve cobrar assim do jornalismo? Isso é meio difícil a resposta, né? Porque, veja bem, hoje a internet, né? Todos podem ser comunicador na internet, né? Mas só quem transforma, de fato, o mundo através das notícias é o profissional, não é? Ninguém nasce jornalista, tem que ter uma formação. Não é? Ninguém nasce médico, precisa de uma formação, ninguém nasce advogado, assim é o comunicador. Então todos podem comunicar pela internet, mas a apuração verdadeira dos fatos, isso é muito importante. Então é preciso que o leitor, que o seguidor das notícias da internet, ele fique atento a isso, porque tem muita gente prestando desserviço à comunidade. Fake news. Coisas graves, né? Ao reencaminhar um post, se quer que ele tenha visto, lido, aberto, né? Temos muito jornalistas, né, despreparados ainda, gritando. Plantando, né? notícia. Plantando notícia. Coisas que gritando, não existem. Né? Não precisa eu mesmo já fui vítima. Sim. Uma vez uma pessoa fez uma matéria daqui de Anápolis sobre mim. Ela não me ligou para checar a informação. Deu tudo errado. Eu liguei para ele e falei sim. E ele ainda me maltratou. Eu falei, gente, que jornalismo é esse? Então, é preciso a comunidade ficar atenta a isso. Quando não precisa gritar para comunicar. O primeiro ponto é esse. E o grito não vai só dos decíbeis. Vai no que se fala, na maneira que se fala, na maneira que se olha, na maneira que se gesticula, né, nas palavras torpes, né, que se fala na ofensa. Então é o seguinte, a comunidade, né, precisa também se ater a esses fatos para ter boas notícias, para ter o respeito da imprensa, né, para saber cobrar mais da imprensa. Se a comunidade cobrar da imprensa com respeito, com atenção, ela vai ter uma boa comunicação, né? Porque a comunidade, nós temos aquilo que procuramos, aquilo que o coração nosso deseja. Então a comunidade, se ela quiser buscar a violência, ela vai ter violência, né? Ela vai ter as notícias de violência, que violência gera violência, e o que é que o bandido quer nas notícias policiais, né? O que é que ele busca? Qual que é a fachada do bandido? É a imprensa. Né? A veiculação da notícia da imprensa faz-se um grande bandido. Né? A fachada do bandido é a comunicação. Então nós temos, como comunicadores, tomar cuidado quanto a isso, o que divulgamos. Né? Então, tendo compromisso com a ética, a verdade, com o vizinho principalmente, o vizinho é nosso ouvinte. O vizinho está nos prestando atenção na gente como comunicador, né? O empresário, o político. Nós podemos vigiar de uma maneira sutil aqueles que nos estão ouvindo, que estão prestando atenção na imprensa. Né? Então a responsabilidade do jornalista, do comunicador é muito grande. E, mais uma vez, eu friso aqui, né? Todos nós fazemos comunicação, mas a verdadeira comunicação só é feita, só o jornalista, aquele que se preparou, estudou, tem caráter, está junto à verdade, ele pode transformar o social, as ações comunitárias, a política, o empreendedorismo da comunidade em que ele está inserido. Arrasou.
Arrasou, né, gente? Pode bater palma aí. Obrigado. Nossa, foi muito legal ter você aqui. Realmente foi uma aula de ética, de responsabilidade e de como fazer um jornalismo bem feito. Wander, muito obrigada, viu, por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Você falou que dá poucas entrevistas, para mim foi uma honra recebê-lo aqui. E deixe suas redes sociais para o pessoal te seguir. Vanderluz.jornalista, @vanderluz.jornalista e o portal Contexto. Né? Eu estou ali navegando nesses dois, né? No Vander, né? O Vander agora vai se afastar um pouco das notícias do portal e vai começar a ser mais opinativo, vai questionar mais a nossa comunidade, alguns pontos na política, no empreendedorismo, no voluntariado, no terceiro setor, né? Que a minha vocação, eu sou mal compreendido nas questões políticas, então a minha política é o terceiro setor. Eu me preparei para isso ao longo dos anos, 20 anos na PAI, como voluntário, como diretor, e agora como presidente voluntário, tenho muitos projetos para Anápolis, para Goiás. O meu compromisso, né, e já está caminhando bem além daquilo do que eu previ, do que nós previmos, o Conselho Diretor, é fazer para Anápolis que o Hospital do Câncer de Barretos é para o Brasil. Que gracinha. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Pessoal, esse programa foi gravado aqui na cafeteria Prosa e Saber, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Você me encontra em todas as redes sociais, é só digitar lá Daniele Chaves e se inscreva nesse canal, me ajuda a fazer ele crescer e que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir entrevistas tão boas quanto essa. Um beijo e até o próximo. Tchau!